em outro horário hoje, um pouquinho mais tarde, Felipe Killing conosco, obviamente para falar sobre ele, sobre o rei, sobre o maior jogador de futebol de todos os tempos, não só do Brasil, mas de todo o planeta. Quem é mais jovem, Killing, talvez tenha uma certa dificuldade em mensurar, entender o tamanho que tem Pelé. A gente consegue fazer isso, começar a montar, né, essa imagem a partir da repercussão da imprensa internacional dessa partida dele, né, Killing? Bom dia para você. É verdade, viu, Carla? Bom dia a você, Sheila e a todos que nos acompanham. Hoje cedo eu fui ver os jornais numa banca perto de casa. Todos os jornais ingleses, 10, eu contei, com o Pelé na capa. Eu comprei alguns, não todos, né? A gente está vendo também aí uma imagem de outros veículos de comunicação ao redor do planeta, mas, por exemplo, aqui, ó, o The Sun, que é o tabloide mais vendido no Reino Unido, tem a foto do Pelé escrito Rei do Futebol. Não só na primeira página, mas aí você vira aqui, ó, na última página, também Pelé. O perfeito 10, diz o título. Aí um outro tabloide, o Daily Star. Pelé falando aqui, ó, que é o jogador, é o melhor jogador que já existiu. E mais uma vez, não só na primeira capa, você vira aqui na última capa também uma foto enorme do Pelé, morte do rei. Aqui o Mirror, um outro tabloide. E aí tem aqui, ó, o melhor, uma foto do Pelé na última página, mais uma vez, destaque do Pelé, o melhor de todos. E aí você vai vendo as publicações, fotos enormes de Pelé, matérias falando que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Eu nunca vi a imprensa inglesa dar tanto espaço para um estrangeiro como está dando para o Pelé. Claro que a morte do Maradona repercutiu, mas não se compara. Eu vi algo semelhante com a morte da rainha, né, que evidentemente teve muito destaque por aqui, mas é só para a gente ter uma ideia do tamanho do Pelé no mundo. Eu acho que, de fato, muitos brasileiros não fazem ideia. Porque o Pelé não foi só importante para o futebol, ele foi importante para o esporte, ele foi importante para o mundo. Foi recebido pelas maiores autoridades do mundo. A Rainha Elizabeth se encontrou com o Pelé no Brasil. Ela, sempre muito contida, abriu um sorrisão diante dele. Ele foi até a Casa Branca, e aí teve até uma história curiosa, ele batendo bola com o Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, e aí ele disse, olha, esse aqui ao meu lado, eu não preciso apresentar. Já eu, presidente dos Estados Unidos, sou o Reagan. Então, só para a gente ter um pouquinho de ideia, né, o que significa o Pelé para o planeta, o nosso maior embaixador. Toda vez que eu viajo, eu falo Brasil, futebol, Pelé, as pessoas abrem um sorriso, tem um futebol antes e depois do Pelé. Ele é uma figura internacional, conhecida no mundo todo, e com as palavras da imprensa internacional, com adjetivos em vários idiomas, jornalistas em vários cantos do planeta, tentando colocar em palavras o que ele representa para o mundo, a gente consegue ter uma ideia de que o planeta fala hoje não só do Pelé, mas também do nosso Brasil. Killing, a gente exibiu, enquanto você exibia aí as imagens de jornais, dos jornais ingleses, a gente até piscou uma imagem de jornais, de outros jornais da Europa, foram enviadas pelo nosso ouvinte Fernando, ele está em Barcelona, e aí ele tirou essa foto, né, para a gente de uma banca de lá, exatamente o mesmo retrato, né, de todas as capas, de todos os jornais, simplesmente todos, sem exceção, noticiando, falando e trazendo homenagens ao rei Pelé. Eu estava vendo, e aí lembrei muito de você na hora em que eu li ontem isso, que ele entre ontem e hoje, quando você fala sobre o Pelé ser um passaporte com todos os carimbos de entrada livre para qualquer parte do mundo, né? Quando você está num país e fala, sou do Brasil, e aí já vem logo uma referência ao Pelé e um sorriso no rosto se abre e tal. Eu estava lendo uma história do Roberto Cabrini, jornalista. Inclusive, o Cabrini chegou a trabalhar na Band também e trabalhou muito tempo como correspondente de guerra. E ele conta uma história sobre a atuação dele no Afeganistão. Sabe o que ele fazia? Andava com uma foto no bolso dele, junto com Pelé. Na verdade, está ele, a esposa e os dois filhos, os filhos dele no colo do Pelé, inclusive. E ele disse, eu já fui salvo por essa foto aqui, no Afeganistão. Olha só. É mais do que um passaporte livre para entrada nos países, né? Salva a vida, no caso do Cabrini. Isso é demais, né, Killing? Eu lembrei porque você estava falando sobre esse tipo de passaporte, né?
Exatamente, porque o Pelé abre portas. Você fala que é do Brasil e, de fato, as pessoas reconhecem. E é importante a gente ter essa ideia, né, do tamanho do Pelé. A gente até, às vezes, debate, né? A gente não, mas as pessoas no mundo, quem que foi o melhor jogador de todos os tempos? Aí os argentinos falam do Maradona, tem gente que fala do Messi. Só que o maior é o Pelé, porque a gente sempre começa a ter a referência do Pelé em diante. A gente não faz a referência do Pelé para trás, porque ele foi importante não só dentro de campo, mas também fora dele. Ele ajudou a fazer o futebol ser o esporte mais popular do planeta. Então, é um futebol antes do Pelé e outro depois do Pelé, e é um reconhecimento mundial, é uma força de soft power, de influência do Brasil no planeta. E é hoje o planeta falando não só do Pelé, mas falando do Brasil, e sempre com muito carinho, um Brasil vitorioso, um Brasil alegre. Basta olhar pro horizonte pra uma nova esperança despontar. Ontem, quando a gente combinou que o Philippe Killing usaria uma música brasileira para encerrar a semana, eu não imaginava isso aqui não, Killing, mas essa mensagem, o Pelé fazia questão sempre de trazer uma mensagem muito positiva, né? De falar em amor, de falar em esperança. Ele trouxe muita esperança para o brasileiro, então ainda que seja na despedida, que a gente tenha essa retomada do espírito de esperança para o ano que vem, para os próximos tempos aqui de um Brasil melhor e de essa coisa do soft power do Brasil voltar a ser algo maiúsculo para a gente, né? Você não imaginava se escolher isso aqui também não, né, Killing? Eu também não tinha ideia que eu ia pedir essa música hoje, mas depois do que aconteceu, o Pelé era compositor, gostava de cantar, e aí a gente tem ele cantando para encerrar, né? Não só a semana, como o ano, nesse dia muito dolorido para todo o planeta, mas o Pelé ele também arriscava nas cordas vocais e fazia composições. Killing, boa passagem de ano para você. Obrigada pela parceria nesse 2022. Ano que vem tem mais, tamo junto, hein? Poxa, eu que agradeço aí, é sempre um prazerzaço. Eu diria que eu acho que é uma das horas mais legais do meu dia participar aqui na rádio, eu adoro bate-papo. Valeu muito por esse ano e 2023 estamos juntos. Estamos juntos, boa virada. Aproveite, um 23 com muita saúde. Beijo, Killing, até. É o povo brasileiro nessa conquista. Que essa prova, gente, nunca desista. Nunca desista.